Olá, sejam bem-vindos a 21 Training Coaching. Lhes fala Jorge Suchenski, apresentando nosso tradicional informe semanal, válido para esta semana de 19 a 23 de maio de 2014. Informe completamente patrocinado pela nossa aplicação, nossa app móvel, disponível aí para os seus celulares Android, também para o seu smartphone. E essa que está em sua tela é a nossa versão web, onde você poderá ingressar com o seu correio e uma senha através dessa nossa plataforma. Lembrando que poderá fazer o download através do Google Play e também da nossa app Store, com 10 dias gratuitos de prova. Muito bem, vamos com o nosso calendário econômico. Temos aqui uma segunda-feira, feriado no Canadá, várias notícias aqui de médio impacto. Temos aqui índice de investimento no Canadá, nos Estados Unidos, também no Japão, na Nova Zelândia, na Inglaterra, na Suíça e na Eurozona, todas a 1 AM, horário de Brasília. Às 4, discurso do presidente de Alemanha. Temos aqui às 13h10, discurso do membro da FONC, e às 22h30, atas da reunião da política monetária para a Austrália. Já na terça-feira, temos aqui às 0h15, discurso do governador do Banco Central da Austrália. Também às 3 AM, PPI mensal para a Alemanha. Às 5h30, a entrada PPI mensal para a Inglaterra. Também IPC anual para a Inglaterra. Já às 9h30 no Canadá, vendas no varejo. Nos Estados Unidos, discurso da FONC às 13h30. Às 14h, novo discurso da FONC. 14h30, discurso aí do membro da MPC inglesa. Já na asiática, às 20h50, temos balança comercial japonesa, exportações anual. Na Austrália, às 21h30, percepção do consumidor. E às 22h30, índice de preços trimestral para a Austrália. Na quarta-feira, temos aqui coletiva de imprensa do Banco Central japonês, ainda com horário a definir, mas normalmente são às 11h da manhã, horário de Brasília. Temos às 5h30, atas da reunião do Ministério Público da Inglaterra. Às 5h30, vendas do varejo mensal também para aquele país. Às 11h, discurso da FONC nos Estados Unidos. Às 12h30, discurso da presidente do Banco Central americana, a senhora Yellen. Às 15h, atas da reunião da FONC. E na China, às 22h45, índice manufatureiro. Na quinta-feira, temos aqui às 4h30, PMI de fabricação na Alemanha. Às 5h, na Eurozona, PMI de serviços e também manufatureiro. Às 5h30, na Inglaterra, PIB anual trimestral. Às 5h45, leilão dos bônus de tesouros de 10 anos para a Espanha. Às 7 AM, tendências dos pedidos de indústrias para a Inglaterra. Às 9h30, vendas do varejo sem veículos para o Canadá. Às 11h, vendas de casas existentes para os Estados Unidos. E fechando a semana, temos aqui na sexta-feira, às 3 AM, horário de Brasília, Produto Interno Bruto Alemão, índice do clima de negócios para a Alemanha. Às 9h30, IPC subjacente canadense. E às 11h, vendas de casas novas para os Estados Unidos. Muito bem, esta seria a nossa semana de fundamental, várias notícias aí de médio e alto impacto, que deve gerar muita volatilidade durante esta semana. Muito bem, vamos então com a nossa atração na plataforma MetaTrader. Vamos começar com o Standard & Poor's, SP500. Os índices americanos, vemos que seguem nessa zona de lateralidade. O Standard & Poor's, apesar de ter feito uma nova máxima durante esta semana, não confirmou o breakout. Faz uma correção, vemos que no diário, no semanal, fechou com o doji, uma vela de indecisão, e se mantém nessa zona de lateralidade. Veremos, poderá voltar a testar o suporte aqui nos 1830 ou romper os 1893. Se romper os 893, já esperaríamos o movimento até os 2.000 pontos para esse Standard & Poor's. Eu particularmente estaria esperando um throwback, um pivôzinho de alta no diário, com a ruptura dessa região, para pensar em compras até o teto nesse Standard & Poor's. 4 horas aqui apresentou o mínimo maior em 4 horas, que vimos comentar no nosso informativo anterior. Vejam como desenvolveu bastante bem e tem um pouco mais de espaço, e deve chegar até esses níveis aqui dos 1.881 pontos inicialmente. É o Nasdaq. O Nasdaq, esse sim, aqui vemos, aqui está planejada a operação. Vemos que no semanal está confirmando uma P Formation. Temos aí uma P Formation, formação em P, e deve fazer o teste aí dos 3.621 pontos. Se romper essa região, a P deverá desenvolver até o topo aí nos 3.746. No diário, temos aqui esse triângulo. Vamos esperar realmente que venha inicialmente até os 3.622. Se romper, já estaríamos falando até os 667. Eu acredito que o Nasdaq, pela correlação que existe com os índices americanos, deve voltar a testar os 3.739 pontos. No 4 horas,
está aqui em pleno desenvolvimento dessa operação. 1 a 1, toma de utilidades, stop loss a break-even e vamos com o segundo objetivo no 2 a 1. Já o Dow Jones. O Dow Jones vemos que no semanal fechou aí praticamente com doji, uma vela de indecisão, está abaixo aí da resistência de 16.570. Veremos se fará ruptura aqui, muito mais congestionado em relação ao Standard & Poor's e o Nasdaq, esperando um fundo ascendente, um pivôzinho de alta no diário, para pensar em alguma posição compradora, nada que não seja compra. Todos esses índices realmente são completamente bullish, totalmente altistas. Já na Europa, vamos com o DAX 30. O DAX 30, vemos que no semanal deixou aí um grande paviozão, martelo invertido, vela de reversão de direção, ao menos parcial. Veremos, em caso de que realmente apresente correções, poderá vir até os 9.378 pontos. No diário, a correção ainda é ordenada, já cumpre com a condição de formação do pivô e poderia apresentar um pivôzinho de alta. Obviamente que esse pivô também poderia falhar, fazer um fundo ascendente e logo se converter em um topo descendente. Já veremos esta possibilidade. Agora, se executar o pivô, eu esperaria um primeiro fundo ascendente em 4 horas para buscar uma compra no DAX. Já em Paris, com o K40, vemos que o K40 no semanal também tocou a resistência, fez uma nova máxima. Os 4.500 pontos aí, nível psicológico, não conseguiu fazer o breakout. Veremos se confirmará o teto duplo. Uma vez que eu confirme, poderá chegar até os 4.350 pontos. No diário, a correção ainda é ordenada e poderia apresentar, correção já profunda, porém não deixa de ser um fundo ascendente. Já veremos se este fundo ascendente se converterá em um topo descendente ou se realmente executará e logo voltará a testar o topo neste marco de tempo no diário. Já no 4 horas, esperaria um mínimo maior, um higher low, um pivôzinho de alta no 4 horas para pensar em uma compra, porém ainda falta. Já o índice australiano. Esse australiano, vemos que no semanal é um pivôzinho já está em desenvolvimento, na etapa 2, a formação já está na etapa 2 de desenvolvimento do pivô e deve fazer o teste dos 5.562 no diário. Eu compraria acima dos 5.510 pontos, com stop loss aqui abaixo, e poderíamos pensar até os 5.560 e inicialmente iniciar os 200. Já o Eurostock 50. O Eurostock 50, vemos que no semanal também fechou a semana anterior com um doji, uma vela de indecisão, fez uma nova máxima, porém não conseguiu fechar acima dos 3.181. Veremos se se manterá nessa lateralidade ou se confirmará o breakout para compras. Vemos que no diário a correção deixando um pivôzinho de alta, eu esperaria a ruptura e um seguinte throwback em diário para buscar uma compra por aqui. No 4 horas poderia antecipar sempre quando nos apresente um fundo ascendente, um pivô de alta em 4 horas para pensar em compras e operar assim um pivôzinho diário neste Eurostock 50. Muito bem, já o FTSE, o índice de Londres. O índice de Londres, vemos que no semanal está aí atacando as máximas 6.860. Veremos se confirmar, se não confirmar esse breakout, poderia confirmar um teto duplo e apresentar correções. O ideal aqui seria um fundo ascendente para fazer um reinício de recontagem em velas em pivôs, já que em diária a sobrecompra é absurda, bastante esticado o movimento em velas em pivôs, ainda que aqui seja um pivôzinho de alta. Eu esperaria um reseteio, um reinício para buscar algum tipo de operação compradora. Totalmente bullish, porém muito esticado este FTSE. Já o índice de Tóquio, o índice japonês, vemos que no semanal segue nessa zona de lateralidade, não conseguindo fazer a ruptura, segue nessa zona de lateralidade. Eu sigo afirmando acima dos 15.000 para compras e acima dos 13.800 para vendas desse índice japonês. No diário vemos que é um possível piso duplo, veremos se formará um máximo menor, porém de fato de momento não é o índice mais interessante para buscar operações por aqui. Muito bem, esse é o nosso informativo semanal para índices bursáteis. Sou o Jonas Suchensky, um abraço e fiquem com Deus. Bye bye.